Olá, amigos. Estou feliz por estarmos aqui mais uma semana para estudarmos a Palavra de Deus. Agradeço por assistir esse vídeo. Sua participação é muito especial. É importante orar a Deus antes de iniciar o estudo, pedindo que Ele lhe direcione a toda a verdade bíblica. O tema que estudaremos hoje é: o que ocorrerá após a vinda de Cristo, o milênio? Na semana passada, aprendemos como será a vinda do Senhor Jesus. Esta semana falaremos o que acontece após esse momento glorioso. Mas já nesta introdução, temos uma pergunta importante que devemos responder. O que acontece após a vinda de Cristo? Que período é esse? Ou o que ocorrerá nesse período? Podemos iniciar nosso estudo respondendo para onde irão os salvos por Cristo e quanto tempo permanecerão nesse lugar. O texto que responde essas perguntas está em Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Está escrito: Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 verso 6. É importante saber que a palavra milênio não existe na Bíblia, porém esse conceito está bem presente. Milênio significa um período de 1000 anos, referindo-se a um tempo determinado entre a primeira e a segunda ressurreição. Se os salvos já não estão mais na terra, pois estão no céu com Cristo, como ficará a terra nesse período? Vejamos o que a Bíblia fala em Jeremias capítulo 4, versos 23 e 26 e o capítulo 25, verso 33. O texto diz: Olhei para a terra, e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e não havia luz alguma. Olhei para os montes, e para as colinas, e eles estremeciam e balançavam. Olhei, e todo o povo tinha desaparecido, as aves do céu voaram para longe. Olhei, e os campos férteis haviam se transformado em deserto, as cidades estavam em ruínas, por causa da ira ardente do Senhor. Jeremias capítulo 4, versos 23 ao 26. E também: Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado, encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Jeremias capítulo 25 verso 33. Essa é uma profecia que mostra como a terra ficará neste período de 1000 anos. A terra ficará sem forma e vazia, e tudo se tornará em deserto. O abismo em que Satanás é lançado é a própria terra, que se tornou desolada pela vinda de Cristo. Nesse período não haverá pessoas vivas, apenas corpos mortos, sem ninguém para os enterrar. Mas isto nos leva à questão de que, se não há pessoas vivas, quem permanecerá na Terra durante 1000 anos?
A Bíblia responde com o texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 1 ao 3. O texto diz: Então vi um anjo descer do céu trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, versos 1 ao 3. Este período nos mostra que Satanás foi lançado no abismo, que representa a terra, nesse período desolado. Satanás está sozinho com seus anjos e nada pode fazer a não ser aguardar a vontade de Deus se cumprir. Após os 1000 anos se cumprirem, o que acontecerá com os ímpios que ressuscitarão e com Satanás? A Bíblia responde essa pergunta com um texto em Apocalipse, capítulo 20, versos 5 ao 7. O texto diz: Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Apocalipse capítulo 20, do verso 5 ao 7. Nesse texto, vemos Deus ressuscitando todos aqueles que o rejeitaram e, consequentemente, Satanás é solto de sua prisão. Nesse momento, Satanás realizará sua última obra de engano, preparando o povo como um exército para atacar a cidade santa que João viu descer do céu. A última pergunta que podemos aprender sobre esse tema é: qual será a sentença daqueles que rejeitaram a Cristo e a vontade de Deus? Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 9, e Mateus 25, 41. Está escrito: Subiram pela vasta planície da terra, e cercaram o acampamento do povo santo, e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu, e os consumiu. Apocalipse capítulo 20, verso 9. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda, e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Que bom que você assistiu esse estudo até o final. Mas antes de encerrar, eu preciso perguntar: se você deseja estar no céu nesse período de 1000 anos e se sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele, você que respondeu sim, eu louvo a Deus por sua vida e oro a Deus para que Ele te direcione da melhor forma a toda a verdade. Obrigado por assistir esse estudo até o final. Caso tenha ficado alguma dúvida ou gostaria de saber mais a respeito desse assunto, deixe sua mensagem ou entre em contato conosco. Deus abençoe a todos e continue orando por mim, que eu estarei orando por você. Até mais.